Momento Jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, camada. Seguinte, teve um vídeo no canal do Maestro Boggs que ele pediu para que a gente lançou esse desafio para nós, né? E mais ou menos assim, houve esse problema aí da invasão ao Telegram do Sérgio Moro, e ele disse que não teve nenhum canal sério que comentou sobre o assunto. E lançou o desafio tanto para mim quanto para o Jonathan do canal de Linux. E assim, que ele falou que os dois canais de tecnologia que ele mais gosta são os nossos. Deixou o meu link na descrição do vídeo dele, do Jonathan também. Deixou do Pirula, do Henry Bugado mesmo. E já vou até adiantar, não gosto nem do canal do Pirula e nem do Henry Bugado, que pra mim tá mais pra um moleque querendo bancar de intelectual do que homem de verdade. E tá, eu separei aqui por ordem do que eu quero falar, gente. Eu não fico memorizando, não. Eu prefiro ler aqui e depois eu edito a parte que eu paro pra olhar lá e depois retomo o assunto, tá? Primeira coisa que ele falou é o seguinte, é para poder tratar de tecnologia e não de política. É ótimo mesmo, eu vou tratar de tecnologia e não de política. Só que é meio difícil você não tocar em algum ponto, já que está se tratando do meio político. E fora que também, assim, ele expôs a opinião dele política, ele criticou o Bolsonaro, critica os filhos dele, critica conservador, criticou o Moro, por que não? Então, assim, algum ponto eu devo tocar no assunto. Não tem como, é inevitável isso. Tá, e por que eu não falei sobre esse assunto, né? Dessa invasão, desse hacker que invadiu a conta do Sérgio Moro no Telegram? Já que é um assunto sobre tecnologia, é que, assim, gente, por dois motivos. Geralmente, quando eu trato de alguma notícia, ela está atrelada ao mundo Linux. Esse é o primeiro motivo. Segundo, que eu acho esse assunto meio bosta, né? Porque assim, quando se trata de hacker no Brasil, parece uma coisa meio de amador, ou então é um laranja que está fazendo o assunto. Porque assim, os dois casos mais famosos que tem no Brasil sobre hacker, o primeiro que a gente pode citar é do caso da Carolina Dickmann, né? Que teve os hackers que receptaram arquivos pessoais dela, íntimo inclusive, e vazaram isso. E, bom, tratando de dois pontos, como é que a polícia chegou até eles? Simplesmente pelo IP dos caras, que eu me lembro que eu li na notícia. Chegaram eles até o IP deles e os imbecis lá trocando ideia nas redes sociais sobre o assunto. Foi fácil chegar até eles. Pelo menos pelo que eu vi na notícia. Segundo, quando chegaram lá, perguntaram para eles, cadê os computadores? Ah, eu formatei. Então, dividindo aqui em dois pontos. Primeiro, o tráfego na internet. Segundo, a questão de formatar a máquina. Que, gente, os caras não utilizaram nem Tor, pelo que deu a entender. Se eles tivessem sido espertos, eles teriam feito isso, né? Mas é que é incrível que assim, tem um pessoal que também, assim, instalou o Tor, se acha hacker, né? Eu sou racudo agora, instalei o Tor, eu sou racudo. Ou então é igual quem instala Kali Linux, né? Virou racudo. Simplesmente assim. E o que mal o pessoal sabe é que assim, né? Geralmente os nós do Tor é em torno aí de 1024 bits e tal. O que leva à seguinte questão. Agências como a NSA, com equipamento que custa lá $1 bilhão, quebra essa criptografia assim. Tá, então como é que faz nessa situação? Simples, consulta aí o mestre Ciro Gomes, que entende muito bem de criptografia. Mas é tudo criptografado, com 526 terabytes de encryption, para ninguém entender o que é trivial. E a segunda parte seria exatamente essa de formatar. O que deu a entender é que o bando de amadores só formatou a máquina. Será que eles não sabiam, assim, já que eles são hackers, que existem ferramentas que conseguem recuperar esses arquivos? Bom, fica até bem claro, talvez eles podem ter feito ou talvez não, mas sistemas como, por exemplo, o macOS, na hora que você vai formatar, você tem a opção de zerar o HD, pelo menos 7 vezes. Aí sim se torna difícil você conseguir ter acesso aos arquivos novamente. Linux também tem, as distribuições Linux tem, por exemplo, o Debian eu sei que tem. Me diz aí a distribuição que você usa, que na hora de formatar você pode encontrar essa opção de você zerar o HD. Aí se tornaria difícil.
Ou então que pelo menos assim utiliza as ferramentas como Shred ou o comando SRM, mas que estão bem desatualizados inclusive, mas que já daria uma boa opção para isso. Mesmo assim, seria possível recuperar aqueles arquivos. Eu estou elaborando um curso sobre questão de remoção de arquivos e recuperação deles, só que esse curso ele vai ser gratuito, mas só para os padrinhos do canal e para quem já comprou o meu curso. Lá vem ele. Vai, deita aí, meu filho. O que eu percebo é o seguinte, parece que quase ninguém sabe o real significado da palavra hacker. Né? Porque eu percebo isso até mesmo entre os usuários de Linux, que se declaram profissionais em Linux e que mal sabem o que é um hacker. Para eles, hacker é um cara que está invadindo o banco, ou então que está roubando dados pessoais. Né? Para eles isso é um hacker. Não é à toa que tem canais de pessoas aparecendo se intitulando hacker e do dia para noite o canal dos caras cresce. Porque as pessoas estão querendo ver, elas têm esse estereótipo errado aí de hacker e acho que estão se encontrando com pessoas como do filme Duro de Matar 4.0. É isso aí que eles estão achando que eles estão vendo, né? Parabéns para todo mundo isso aí. Agora, o segundo caso é esse aí do Glenn Greenwald, do Intercept PT. Que inclusive ele soltou a frase, né? Que assim, depois que os áudios fossem editados, a gente ia saber a verdade. E quem diz que se edita um áudio desse, você entrega na íntegra pra pessoa ouvir. Parabéns, viu? E, inclusive, tomara que ele pegue a cadeia mesmo. Aí apareceu lá a Manuela Dávila. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa... E aquele outro lá com cara de minotauro lá. E dando maior chilique lá no Twitter. Querendo dar uma lição de moral e ética e tal. Aí quando a polícia começou a operação Spoof, os dois, ó, ficaram caladinhos, né? Será por quê? Com a nossa hipocrisia, com a nossa... Detalhe que depois disso também descobriram que o Sérgio Moro deu uma palestra e que essa grana dessa palestra foi para uma instituição de caridade. E quiseram colocar defeito, porque que ele não declarou aquilo, que na época não era necessário. Só conseguiram tornar o cara mais herói. Parabéns, viu? Bando de bicho burro do caramba. E agora que eu acho uma coisa bem interessante, né? Conseguiram interceptar o Telegram do Sérgio Moro, mas por que nunca interceptaram, por exemplo, as mensagens da Dilma quando ela estava escutando a inteligência cubana lá dentro do palácio? É, não, que também o cara ia ficar louco, né? Com ela estocando o vento, falando que é workaholic, saudando mandioca, falando mulheres sapiens, ou então ela falando que mais ou menos 52% das mulheres que buscam a qualificação são mulheres, e aquele monte de besteira. O cara ia ficar, era louco mesmo. Não adianta falar que essa questão da Dilma estar ouvindo as inteligências cubanas lá dentro do palácio é teoria da conspiração não, tá? Porque isso aí está no próprio livro, na biografia do ex-presidente lá do Uruguai, aquele tal de Mujica, sei lá como é que é o nome dele. Porque interessante, né? Tudo hoje em dia é teoria da conspiração. Virou moda falar que é teoria da conspiração. Eu faço o vídeo sobre a Red Hat ser comprada pela IBM e eu dei a minha opinião sobre o assunto. Tem um assunto que eu não acabei falando porque eu já vi besteira lá no grupo do Telegram. Que, assim, eu tenho um lado que eu não gosto da história da IBM pelo fato de ela ter participado no nazismo. Aí já um começou a falar, não, que eu não sou de teoria da conspiração, que essas empresas de hoje só querem dinheiro. Se ele tivesse lido pelo menos o livro IBM Holocausto, ele saberia que o interesse da IBM naquela época, na década de 40, era dinheiro. Ela não era nazista, fascista, antissemita, nada disso. O interesse dela era financeiro. Aí eu faço vídeo sobre o Minix nos processadores da Intel, já falaram que é teoria da conspiração, assunto antigo. Aí a gente começa a perceber que os usuários de Linux, eles não têm hábito de leitura. É o que eu percebo. Aí faço vídeo sobre a possibilidade de fraude nas urnas, já falaram também teoria da conspiração. Não, um cara para falar que possibilidade de fraude nas urnas é teoria da conspiração, o cara é muito trouxa. Não, e se o cara se intitula profissional de TI, eu lamento ter que dizer, mas um cara desse é uma vergonha para a área de TI. E aqui entra outro ponto interessante, né? Consegue interceptar o Telegram do Sérgio Moro, mas as urnas são seguras. E bom, o pessoal colocou que esse hacker aí, ele é amigo do Snowden, né? Grande bosta. Ó, esse negócio de ficar falando aí que o Snowden é um cara bom, é um hacker, uma autoridade, isso aí pra mim é tudo fantasia.
Porque assim, fazer o que o Snowden fez, qualquer um faz. Obter a informação ali dentro da Agência de Segurança Nacional, o arquivo, e liberar na internet, qualquer um faz. Eu quero ver ele fazer do lado de fora para dentro. Como, por exemplo, o cara que derrubou o site kernel anos atrás aí, ele fez isso de fora para dentro. Ou então o próprio cara que invadiu a conta pessoal do Mark Zuckerberg no Facebook. E ele não invadiu com intenção de fazer mal, não. Ele falou assim, ó, tô invadindo para poder mostrar que o seu programa é inseguro. Foi só para poder provar isso pro Mark Zuckerberg. E até, bom, saiu na notícia que o Mark Zuckerberg deu uma recompensa aí para ele e tal, por ele ter encontrado vulnerabilidade. E é isso que eu quero ver. Eu queria ver o Snowden ter feito isso do lado de fora da NSA para dentro. Não de dentro dela para fora. Isso aí qualquer um faz. Tendo acesso ao arquivo é fácil. Aí agora colocam um Edward Snowden como um herói, né? O salvador da pátria. E a NSA fica como culpada. Tanto que ele até apareceu em um filme, né? Uma interpretação dele no filme lá que... Como é que é o nome do filme? Que droga. É mais ou menos assim, meu namorado é um espião, uma coisa assim. Como se ele tivesse namorado com uma moça lá, aí ela tava precisando de uma ajuda dele para poder quebrar uma criptografia, ele quebrou rapidinho, é o cara que entende pra caramba. Pra mim, o Snowden não passa de uma farsa, é isso que ele passa. A gente coloca a NSA como o vilã, não vou falar que ela tá certa, mas se a gente coloca ela, tudo que ela fizer agora, daqui pra frente ela é uma vilã, né? O Snowden como o salvador da pátria. E mais um detalhe, né? Por exemplo, ela quebrar a criptografia do Tor, como eu falei. Ai, mas é errado. Quando se trata da NSA ou da NSA, sei lá quem for, é errado. Quando se trata do Richard Stallman, é pela liberdade, né? Interessante isso. Bom, eu acho que é só isso que eu tenho para poder tratar, gente. Não tenho muito para falar. Tratei só da parte técnica, questão de opinião, só que com base em fatos, né? Antes que venham falar que é teoria da conspiração, é interessante teoria da conspiração, né? Teoria da conspiração, assim, você cruza um fato, cruza com o outro, você tem uma opinião. Para eles é teoria da conspiração, né? Imagina assim uma pessoa ser julgada através de teoria da conspiração, um tribunal. Parabéns para quem está tratando dessa forma. Então é isso, só isso que eu tenho para poder tratar. Não sei mais o que eu vou falar. Se o cara conseguiu invadir, está errado. Esses áudios para mim são suspeitos, da mesma forma que quando, por exemplo, o Bolsonaro tomou uma facada lá, depois saiu o áudio dele discutindo com o Eduardo Bolsonaro que ele tinha que sair de lá, que ele tinha que ganhar aquela campanha. Já não é a primeira vez que vaza alguma coisa. Processo que teve no filho dele quando era menor, que corriam segredos de justiça, vazaram. Do outro filho dele lá, que o Ministério Público está investigando sem autorização da justiça. E tem gente acreditando realmente que esses áudios sejam aí do Sérgio Moro. Duvido que seja, com tanto de coisa que fazem para poder difamar o cara. E antes que venha falar que eu sou bolsominion, não sou bolsominion não, mas também não sou trouxa, tá? Então é isso, só tenho isso para poder falar. Um abraço e falou.